Bem-vindos a uma jornada cinematográfica que vai além do entretenimento, mergulhando em temáticas filosóficas profundas e impactantes. Nosso destino? 2 filmes que transcendem o tempo e a realidade. Blade Runner, de 1982, e sua sequência mais recente, Blade Runner 2049, de 2017. Essas obras-primas não são apenas filmes de ficção científica. São experiências filosóficas que nos desafiam a questionar a natureza da identidade, da consciência e da humanidade. Blade Runner e Blade Runner 2049 são filmes que vão muito além do que os olhos podem ver. Eles exploram as profundezas da mente humana e dos replicantes, criaturas artificiais que desafiam nossa compreensão da existência e da moralidade. Essas obras-primas não apenas nos fazem questionar a realidade que nos rodeia, mas também nos levam a refletir sobre nossa própria humanidade e sobre os limites da criação artificial. Prepare-se para uma viagem cinematográfica que vai além do entretenimento, desafiando nossas percepções e nos fazendo questionar a realidade que nos rodeia. Em Blade Runner, somos confrontados com a questão fundamental da identidade, tanto dos humanos quanto dos replicantes. O filme nos leva a refletir sobre o que realmente define a essência de um ser vivo, se é a sua origem biológica ou suas experiências e emoções. A dualidade entre humanos e replicantes nos leva a questionar o que significa ser verdadeiramente humano e como a consciência se manifesta em diferentes formas de vida. Já em Blade Runner 2049, essa exploração se aprofunda ainda mais, levantando questões sobre a natureza da consciência e da humanidade em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia. Os replicantes buscam compreender sua própria existência e lutam por reconhecimento como seres conscientes e dignos de liberdade. A narrativa nos desafia a considerar até que ponto a consciência artificial pode se equiparar à humana e como as relações entre diferentes formas de vida podem moldar nossa compreensão do que é ser humano. Vamos explorar 2 citações filosóficas e como se relacionam com os filmes Blade Runner e Blade Runner 2049. Sócrates: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Esta famosa frase de Sócrates ressoa fortemente com a temática dos filmes, que nos levam a questionar a natureza da existência e da consciência. Em Blade Runner, a busca pela identidade e pela compreensão do que significa ser humano é central, levando os personagens a examinar suas próprias vidas e essências. Os replicantes, em sua luta por reconhecimento e liberdade, confrontam a necessidade de examinar profundamente quem são e qual é seu propósito. Da mesma forma, em Blade Runner 2049, a reflexão sobre o significado da vida e da consciência permeia toda a narrativa, levando os personagens a questionar suas próprias existências e o valor de suas jornadas. A luta pelo entendimento e pelo sentido da vida é um tema central em ambos os filmes, reafirmando a ideia de Sócrates de que uma vida não examinada carece de valor e significado. Eu penso, logo existo. A famosa frase cartesiana ressalta a importância da consciência e do pensamento como elementos fundamentais da existência. Nos filmes Blade Runner, a questão da consciência é central, especialmente quando se trata dos replicantes que buscam compreender sua própria natureza e identidade. A ideia de que a existência está intrinsecamente ligada à capacidade de pensar e refletir sobre si mesmo ecoa ao longo das narrativas desses filmes, desafiando tanto os personagens quanto o espectador a considerar o que realmente define a existência e a humanidade. Essas citações filosóficas enriquecem nossa compreensão dos filmes Blade Runner e Blade Runner 2049, destacando como as questões de identidade, consciência e humanidade são exploradas de maneira profunda e provocativa ao longo das narrativas. Ao refletir sobre esses temas à luz das palavras de Sócrates e Descartes, somos convidados a mergulhar nas complexidades da existência humana e artificial, ampliando nossa visão sobre o que significa verdadeiramente viver e ser consciente. Ao comparar as abordagens filosóficas presentes nos filmes Blade Runner e Blade Runner 2049, é possível destacar diferenças e semelhanças em suas mensagens e execuções. Blade Runner 1982. Identidade e humanidade. O filme original aborda a questão da identidade e da humanidade, principalmente através da dualidade entre humanos e replicantes. A reflexão sobre o que define a essência de um ser vivo é central, levando os personagens a questionar sua própria natureza e existência. Filosofia existencialista. A obra de Ridley Scott reflete elementos da filosofia existencialista, especialmente na busca por significado e autenticidade por parte dos replicantes, que enfrentam dilemas éticos e existenciais em sua jornada. Blade Runner 2049-2017. Consciência e liberdade. A sequência mais recente aprofunda a exploração da
consciência e da liberdade dos replicantes, levando a uma reflexão mais profunda sobre o que significa ser consciente e ter autonomia. Os personagens buscam compreender sua própria natureza consciente e questionam seu lugar no mundo. Filosofia da mente. O filme de Denis Villeneuve mergulha em questões mais complexas sobre a natureza da consciência artificial e humana, desafiando os limites da percepção e da identidade em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia. Ambas as obras cinematográficas exploram de maneira profunda as questões filosóficas relacionadas à identidade, consciência e humanidade, porém cada uma traz nuances distintas em suas abordagens. Enquanto Blade Runner foca na dualidade entre humanos e replicantes para questionar a essência da vida, Blade Runner 2049 expande essa reflexão ao desafiar os limites da consciência artificial e humana, levando os espectadores a uma jornada ainda mais profunda de reflexão sobre o significado último da existência. Ao abordar as mensagens filosóficas presentes nos filmes Blade Runner e Blade Runner 2049, é possível apresentar interpretações contrárias ou desafiadoras que questionem a essência da humanidade e a natureza da consciência. Essencialismo. Uma interpretação contrária poderia ser que a essência da humanidade é determinada pela origem biológica e que a experiência e as emoções não são suficientes para definir a natureza humana. Determinismo. Outra interpretação poderia ser que a existência e a natureza dos replicantes são predeterminadas por seus criadores e que eles não têm a capacidade de mudar ou evoluir além dos limites impostos por seus programas. Nihilismo. Uma interpretação contrária poderia ser que a existência dos replicantes é sem sentido e que eles não possuem valor ou propósito, já que sua criação é artificial e sem alegação moral. Relativismo. Outra interpretação poderia ser que a natureza da consciência e da humanidade é relativa e depende da percepção individual, o que significa que as distinções entre humanos e replicantes podem ser arbitrárias e sem significado real. Essas interpretações contrárias e desafiadoras nos convidam a questionar nossas próprias crenças e percepções sobre a natureza da humanidade e da consciência, levantando questões sobre a realidade e a moralidade que transcendem as narrativas dos filmes. Ao analisar as implicações filosóficas dos enredos, personagens e dilemas morais apresentados nos filmes Blade Runner e Blade Runner 2049, é possível mergulhar em reflexões profundas sobre a natureza da identidade, da consciência e da humanidade. Ao considerar essas implicações filosóficas, somos levados a uma jornada de autoconhecimento e questionamento sobre nossa própria humanidade e consciência. Os enredos complexos, os personagens cativantes e os dilemas morais apresentados em ambos os filmes nos desafiam a refletir não apenas sobre as realidades ficcionais criadas, mas também sobre as questões éticas e existenciais que ecoam em nossa própria jornada pela vida. Como complemento a essa jornada filosófica proporcionada pelos filmes, recomenda-se a leitura do livro Além do Bem e do Mal, de Friedrich Nietzsche. Esta obra seminal do filósofo alemão aborda temas como moralidade, vontade de poder e a natureza da verdade, expandindo ainda mais as reflexões iniciadas pelos filmes e estimulando uma análise mais profunda sobre as complexidades da condição humana. Ao assistir Blade Runner e Blade Runner 2049 e mergulhar nas páginas de Além do Bem e do Mal, os espectadores têm a oportunidade não apenas de entreter-se, mas também de enriquecer seu pensamento crítico e filosófico, ampliando sua compreensão sobre as questões fundamentais que moldam nossa existência.